Bom, eu queria agradecer o presidente Davi Alcolumbre por tão precocemente abrir a residência oficial para nós já termos uma primeira reunião de trabalho com os líderes, sem distinção entre oposição e situação, colocando o Brasil em primeiro lugar, colocando os projetos prioritários para melhorar o ambiente de negócio. Eu sempre insisto em dizer que, além da agenda das contas públicas, existe todo um trabalho para melhorar o potencial de crescimento do nosso produto interno bruto, que é o que vai facilitar a primeira agenda. Se o Brasil não crescer de forma sólida, sustentável, tudo fica mais difícil. Dividir um bolo pequeno é difícil. Quando você faz ele aumentar, você vai acomodando as pressões e vai tornando as contas públicas mais robustas. O Brasil cresceu nos últimos 2 anos quase 7%, também em função do que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Agradeci aqui a aprovação de 32 medidas na área econômica. Eu e a ministra Simone Tebet fizemos questão de enfatizar o agradecimento dessas 32 medidas, sob o patrocínio aqui do nosso ministro Padilha. E temos uma agenda no próximo biênio, que até pelo fato de ser um ano não eleitoral, que precede um ano eleitoral, nós temos uma agenda aberta, até porque muitas das coisas já foram digeridas pelo parlamento. Houve depoimentos aqui de que tem projetos que foram discutidos aqui que já estão maduros para levar a plenário. Então nós estamos muito otimistas, porque ouvimos a mesma retórica do presidente Hugo Mota. Então as duas casas estão unidas nos propósitos de ajudar o Brasil e com projetos bastante amadurecidos para melhorar ainda mais o ambiente de negócio. O que está aqui está adiantado, mas outras propostas virão. Já adiantei que o presidente Lula já tem um conjunto de medidas que ou estão na Fazenda ou estão na Casa Civil, mas já estão em tramitação interna no governo e que vão complementar aquelas 25 iniciativas importantes. Faço questão de registrar também que algumas senadoras e senadores pediram que projetos próprios do Senado fossem incorporados à agenda do governo. E nós entendemos que há, sim, bons projetos, como aconteceu com o Marco de Garantias, Lei de Seguro, Cooperativa de Seguro, várias propostas que eram de iniciativa de parlamentares foram acolhidas pelo Executivo como se nossas fossem. E nós faremos exatamente a mesma coisa. Foram recomendadas algumas iniciativas aqui da Casa, números de projetos que foram assinalados pelo secretário executivo da Fazenda, e nós vamos analisar para eventualmente incorporar a essa agenda global aí desses 2 próximos anos. Eu quero crer que, pelo que eu ouvi aqui e no gabinete do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, que nós vamos ter um ano muito produtivo do ponto de vista legislativo. É uma agenda boa, é uma agenda que conta com o apoio de empresários e trabalhadores, e eu penso que a classe política não vai se furtar a apoiar e dar ritmo para essa agenda, porque hoje, no mundo atual, o ritmo é tão importante quanto o mérito. Nós estamos num mundo muito veloz. Se nós precisamos compreender que tem 200 países competindo por capital, competindo por investimento, competindo pela fronteira da economia, inteligência artificial, transformação ecológica. Está tudo acontecendo simultaneamente. Então o mérito é importante, mas o ritmo também é. Então nós não podemos perder algumas janelas de oportunidade que estão surgindo diante de nós em virtude de vantagens competitivas que o Brasil tem, mas tem por um prazo limitado. Se não tiver aplainado a avenida para a gente trafegar, nós não vamos aproveitar o ímpeto da economia global. Então o Brasil tem todas as condições de aproveitar o momento, com todas as dificuldades que nós conhecemos. Nós somos grandes, nós temos 200 milhões de habitantes, nós temos potencial incrível, vantagens perceptíveis, e fazer valer essas vantagens a partir de uma regulação bem feita dessas novas fronteiras da economia. Falar para vocês da nossa satisfação de recepcionar os nossos senadores, as nossas senadoras, os ministros de Estado, os nossos assessores, numa reunião muito produtiva, onde os ministros de governo, mas em especial o ministro Haddad e o ministro Padilha, ao lado da ministra Simone Tebet,
tiveram a oportunidade de fazer uma conversa em relação à agenda proposta pelo governo para o Parlamento Brasileiro, para o Senado Federal. Vocês acompanharam na semana passada ainda, logo após a eleição do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e da nossa eleição no Senado, a visita do ministro Haddad, com a equipe do governo, ao presidente Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, aonde em um gesto do governo, formal e oficial, foram até o novo presidente da Câmara dos Deputados apresentar esta agenda. A agenda das prioridades econômicas do governo federal, do presidente Lula, para os deputados federais. E naquela oportunidade, eu pedi ao ministro Haddad, ao ministro Padilha, ao líder Randolfo Rodrigues, ao líder Wagner, que nós pudéssemos aguardar a presença dos senadores em Brasília, dos líderes partidários, dos senadores que ocuparão logo em breve as comissões temáticas do Senado Federal, membros da mesa diretora, para que nós pudéssemos fazer essa apresentação ou essa entrega do governo, da sua agenda para o Senado Federal. Portanto, estamos aqui hoje, numa longa reunião, há quase 2 horas, conversando sobre o Brasil e sobre as propostas apresentadas num conjunto de matérias legislativas, algumas que tramitam já na Câmara dos Deputados, outras que tramitam no Senado Federal, e naturalmente fazer menção, e é importante registrar, ministro Haddad, o agradecimento feito pelo ministro Haddad, mas do governo, em relação a todas as matérias que foram aprovadas nesses 2 primeiros anos de gestão do governo do presidente Lula no Senado e na Câmara. Isso é o reconhecimento, Haddad, do trabalho do Parlamento Brasileiro a várias mãos, que no passado, no Senado, foi liderado pelo presidente Rodrigo Pacheco, o qual eu cumprimento como ainda ex-presidente da Casa, mas que nos ajudou nesse primeiro biênio a tocar a agenda do Senado Federal, e da mesma maneira ao presidente Arthur Lira, que entrega para o presidente Hugo Mota os destinos da Câmara dos Deputados. Então é importante fazer essa menção, porque na fala do ministro Haddad, iniciou-se, antes de apresentar as novas propostas ao Senado, aos senadores, aos líderes, iniciou a sua fala agradecendo. E é esse o espírito de colaboração que o Parlamento brasileiro tem em relação à agenda do governo. O governo do presidente Lula é o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o Parlamento precisa estar ladeado às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Parlamento. E é esse o que e é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os poderes, mas muito especialmente entre o Executivo e o Legislativo. E nesse sentido, todos nós aqui ficamos debatendo ao longo desse tempo, logicamente fazendo ponderações desse ou daquele assunto para que a gente possa encaminhar essa agenda prioritária do governo logo agora nesse primeiro semestre, fazer mais um registro que é muito importante da nossa disposição ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, de unirmos o Poder Legislativo brasileiro em prol de uma agenda comum de país. E vocês sabem, eu tenho dito isso, vou repetir, a nossa relação pessoal e institucional com o presidente Hugo Mota, ela é das melhores possíveis. Eu tenho um carinho e uma amizade pelo Hugo Mota, e sei que ele tem por mim. E eu tenho certeza, ministro Haddad, que essa relação de pacificação entre a Câmara e o Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos de termos um legislativo forte e unido, bons frutos que nós estamos abertos ao diálogo e ao entendimento para ajudarmos o país, e eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira do lado do governo para com o Poder Legislativo. Todos os gestos do governo nesse período foram gestos de solidariedade ao Parlamento, de apoio institucional nas decisões do Parlamento, até nas matérias que o Parlamento se colocou contrário e nós deliberamos. O governo entendeu que era uma vontade do Parlamento, mas ao mesmo tempo o Parlamento entregou, na ampla maioria das vezes, o que foi solicitado pelo Poder Executivo. Então eu quero me colocar
como esse interlocutor, lógico e evidente, enquanto Senado, Casa da Federação, cada senador, cada partido político tem a sua autonomia, tem a sua autoridade de pensar e de agir. Mas esses encontros, e esse é apenas o primeiro de muitos que teremos, para começarmos a conversar e a dialogarmos sobre o futuro do Brasil sem aspecto ideológico, político ou partidário. Que a gente possa buscar, a partir dessas reuniões, as nossas convergências e deixar um pouco das divergências de lado em favor do Brasil e dos brasileiros. E com esse espírito que eu agradeço a participação de todos os nossos colegas que nos acompanharam nessa reunião e digo a vocês, todos nós estamos aqui com esse espírito imbuídos de fazer a diferença enquanto parlamento na agenda do Brasil, mas principalmente dos brasileiros. Muito obrigado.